Bom, para fechar o mês de janeiro, eu escolhi aqui algumas fotos que eu tirei próximo da minha casa, lá em Araxá, e comentar como foi nesse primeiro mês em Araxá. Bom, eu, como eu já tinha contado anteriormente, quando eu cheguei no Brasil, eu me senti como um estrangeiro, né, depois de todo o tempo fora. E em Araxá, eu fazia de propósito. Em todos os lugares que eu ia, eu falava em espanhol, né? E eu também, esse eu vou contar depois, né? Quando eu for ao Pago do Cristo, mas eu vou deixar isso para depois. Mas eu ia no supermercado em Araxá, principalmente, eu ia mais nos supermercados. E cada vez que eu ia pagar, eu sempre falava em espanhol. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Inclusive, em um dos supermercados, no Barbosão, eu tava com minha mochila e a bandeira da Argélia, então o cara lá achou que eu era. Achou não, ele perguntou se eu era. De que bandeira era essa, se era da Turquia. Eu falei que não, que era da Argélia. E me perguntou se eu era da Argélia. Eu falei, sim, 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 eu sou argelino, né? E o cara foi espalhando para todo o supermercado que eu era argelino. Então, é esse supermercado em específico, o Barbosão, na Avenida Ibiara, eu fiquei marcado como o argelino, depois queria saber por que ele estava visitando Araxá, né? Né? Por que Araxá? Por que Araxá? Porque deu da tilha. Simplesmente isso. Que deu da tilha. E eu lembro no supermercado BH, ali também na Avenida Senador Mutondom, que foi nas últimas semanas que eu estava em Araxá. Eu fui passar também no caixa, né, e tinha uma moça. Aí eu falei com ela em espanhol. Aí ela perguntou de onde você é? Eu falei, eu sou do México, né? E aí começou a falar das novelas, falou das Marias, né? Quem não sabe, é Maria Mercedes, Marimar, Maria do Bairro. E que estava vindo agora pela enésima vez o Equador, ele gostava muito do México, e tinha vontade de vir para o México. Aí eu perguntei, o que que você conhece do México? Ah, eu só fiquei sabendo de Cancún, né? Aí, como eu já morei em Cancún, né, e eu futuramente vou voltar a morar lá, eu falei, aí eu moro em Cancún, né? Nossa, aí a moça ficou louca, né? Me dá seu número, vamos ter contato, você tá aqui em Araxá, na casa de quem? Eu falei assim, eu tô aqui, eu não falei que eu tava na casa da minha família, né? Calma. Né? Eu sempre falava, eu tô na casa de uma família, né? Na casa de uma família. E aí, na verdade era, eu tava na casa de uma família. Só que não falava que era minha, né? Aí eu falei, não, eu tô aqui com uma casa de um amigo, né? Aí ela me pediu o telefone, eu passei meu telefone, ela passou o dela, só que eu pensei, eu não vou adicionar essa mulher, não. Porque eu tô vendo que essa mulher tá querendo outras coisas, né? E não, não é meu tipo, né? O meu tipo tá aqui, ó. Esse que era o meu tipo, mas desapareceu lá quem já me acompanha da minha última viagem, que eu fui na Argélia, que eu fui atrás dessa pessoa aqui, simplesmente até hoje eu não tive notícia, né? Já andamos contando 2 anos e contando. Aí, eu tava onde que eu tava? Acho que eu tava na última vez, nas últimas vezes na fazenda dos meus tios, já era lá em maio já. E essa moça mandava uma mensagem, eu falava, isso é coisa simples, né? Ela falava, oi, tudo bem? Eu falava, tudo bem, você bem também. Tava aí, né? Aí ela fazia isso quase todo dia. É, aí, aí ela falou pra mim assim, você não gosta de conversar, né? E eu acho que eu não respondi. Porque depois que eu fui ver, que eu tinha deixado ela arquivada. Eu tinha deixado ela arquivada porque eu não estava afim mesmo. Ela me bloqueou. Aí eu pensei, esse povo aqui é muito sem paciência. Porque vamos lá, gente, no tempo que existiam as cartas, né? Porque eu sou do tempo que mandava cartas, né? E quem já me acompanha a vida lá no ano 2001, né? Quando eu de brincadeira, mandei uma carta para o fã-clube da Laura, né, que completa este ano, completa 25 anos. Agora, né, que agora em junho completa 25 anos. Então, 24 anos, né? Completa 24 anos. Então, eu vou contar essa história, completar 25 anos no ano que vem, né?
Então, e agora em julho completa 24 anos, né? E depois eu conto com mais detalhes. Mas, assim, para mais curta, mais enxuta, eu comecei a mandar cartas para vários países aí na região do mundo. E então, quando a gente mandava a carta ia às vezes se perdia, né? E demorar para chegar a resposta, né? Hoje em dia, com a tecnologia, com o WhatsApp, a pessoa manda mensagem e já quer a resposta imediata. Não tem paciência. Né? Ai, visualizou, não responde, lá. Né? A pessoa fica doida. Né? Então, naquele tempo que existiam as cartas, né? Que você mandava uma carta e demorava uma eternidade para receber uma resposta, né? Hoje em dia as pessoas ficam estressadas porque a outra não respondeu em 5 segundos, né? Então, isso foi o caso dessa moça aí, né? Em específico, né? Disse, pô, eu não queria ter amizade, porque ela, quando eu falei que eu tava com um amigo, ela me disse, você não quer uma amiga? Né? Gostaria de ter uma amiga? Quando eu falei assim, não, né? Eu não quero ter ninguém. Eu estou muito bem assim, né? Eu estou bem assim por momento. Então, em Araxá, conheci uma pessoa lá, que quando ela me viu, ela disse, eu te conheço, você fazia parte do grupo do budismo, e eu tentei, né? Eu falei assim, não, nunca te vi na vida, e falando com ele em espanhol, nunca te vi na vida, você é a primeira vez que eu estou te encontrando e tudo isso, pode ser que eu sou parecido com essa pessoa, né? Aí ele que se convenceu que não era eu, mas quem sabe mais para frente ele descobriu, ficou com raiva e já não, e já cancelava os nossos encontros, né? Então todo mundo que eu conhecia, tanto nos supermercados que eu conhecia em aplicativos de encontro, né? Aquele da máscara, quem me segue lá da viagem da Argélia, né? Eu falei, né? Daquele aplicativo da máscara. Com todos eu era um internacional. Não falava que eu era estrangeiro, eu falava, eu sou internacional, né? E eu sempre passava por mexicano, né? Eu era sempre México, falava do México, tudo em espanhol. Algumas vezes assim, eu me passava por argelino e eu falava em francês, né? A minha sorte é que não me pediam para falar em árabe. Acho que eles tocavam, né? Então, eu aproveitava a ignorância do povo, né? E ia para cima, né? Então, eu brincava muito com isso, né? Não, e outra, o pessoal tentando falar comigo em espanhol, gente do céu, um portunhol, mas o portunhol é arrastado, assim, uma forma bem arrastada, que parece que ele ia sair do lugar. E, o mais impressionante era, pelo menos, que eles não se tocavam, que eu entendia tudo que eles falavam em português. Tudo, né? E eu falava com eles em espanhol, e às vezes eu não entendia o que eles estavam falando, aquele português bem arrastado, eu ajudava, né? Para fazer eles entenderem. Eu acho que eles não pescavam, né? Então eu brinquei com todo mundo mesmo, eu fiz com, sabe, com vontade, né? Se eles vão um dia ver esse vídeo aqui, não sei, né? Porque quando eu voltar a Araxá, eu vou continuar sendo internacional. Mas de certa forma, eu sou internacional, né? Digamos que quando eu era um pouco mais jovem, né? Tudo que era internacional me chamava atenção, tudo, né? Eu sempre quis morar fora, sempre quis conhecer estrangeiros. Eu lembro que uma vez o meu irmão, a nossa vizinha, né? A Aparecida, ela tinha recebido, não sei se era um ou dois americanos para intercâmbio. E meu irmão, eu era até colegas lá dos filhos dessa senhora, né? Eu ia lá, brincava com eles, com os filhos dela. Só que o meu irmão tinha mais contato. E eu lembro que o meu irmão foi, ele conhecia esses americanos e tudo. Eu lembro de um que chamava Jeff, que era de Illinois. Então, quando eu brincava na rua com meu irmão, eu gritava, né? Illinois, Illinois, né? Não sei por que eu fazia isso, eu lembrei por quê. Porque eu usava acho que era eu que usava, não era meu irmão, acho que era eu, não lembro. Uma camiseta preta, tudo escrito em inglês, e tinha escrito Illinois, né? Nem sei por que tinha isso. Então, eu como sabia que o cara era de lá, que era de Chicago, acho que era Chicago, eu gritava na rua, na brincadeira, Illinois, Illinois, Illinois,
né? Para como se o cara lá do outro lado do muro escutasse e saísse, né? Porque eu tinha vontade de conhecer, bater papo, né? Então, eu via, né, as pessoas de outros países assim como, nossa, né, são interessantes. Agora eu faço parte desse lado. Eu sou internacional, eu já viajei para Paris, para Algéria, já estive em Madrid, né? Já passei por Lisboa. Eu só vou contar no mês, no ano que vem. No ano que vem eu conto essa história. Ah, eu estou aqui, moro aqui no México, pretendo ir para a Itália, para a Rússia, para o Irã, né? E então eu acabei me tornando aquilo que eu admirava, né, que eu admirava. E, de certa forma, agora eu tô virando como sendo admirado por outras pessoas, né? Porque eu conheci a filha de um primo, que ela também quer muito, ela se está espelhando em mim, que ela também quer muito sair do Brasil, né? Sair, começar de Araxá e sair do Brasil. Quando eu estive com ela, eu falei assim, não, você vai sair, calma, então tem seu tempo, eu levei um tempo também para sair. Na verdade, eu saí mesmo quando eu completei, eu tinha aqui, quando eu saí, eu tinha 21 anos. Aí me mandaram de volta e eu voltei a sair já aos 24. Então, eu me tornei isso, né, o que eu sempre admirava. Então, quando eu estava lá em Araxá, de janeiro a maio, eu só fazia isso. Eu saía de casa e eu era um internacional. Eu ia cortar o cabelo, eu só falava em espanhol, né? E, e os caras lá batendo, falando, como se eu não fosse entender nada, né? E eles só escutando as fofocas do povo ali, e eles pensando, isso aí não vai entender nada, a gente pode conversar aqui sem problema, né? Ele entendia tudo, tudo. Então, essa foi a parte mais, assim, interessante e divertida, né? Depois, né, nos próximos vídeos, eu vou trazer algumas outras imagens, lugares que eu visitei em Araxá, em especial ao Barreiro, que sempre foi minha paixão e eu aproveitei ao máximo as minhas idas lá até digamos, uma exploração, né, num hotel abandonado, ok? Então, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos no próximo, ok? Obrigado e até mais.